Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite para todos vocês. Mais uma vez, nós temos a oportunidade de juntos, termos a nossa pílula do nosso amado Evangelho de domingo, essa pílula noturna, para a gente refletir a respeito de algumas questões muito importantes, para a nossa vida. Muito feliz, como eu já mencionei antes, por esse final de semana muito produtivo, com o nosso tratamento espiritual itinerante, graças a Deus, como sempre, muitas bênçãos semeadas, e eu fico muito contente por todo o carinho, todo o apoio, que todos têm recebido, desse projeto em comum. Que bom, que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Minha eterna gratidão e com certeza de todos os amigos que fazem parte desse processo. Bem, falando da nossa pílula, gente, hoje tem uma questão muito delicada que eu queria abordar aqui, fruto de algumas dúvidas que eu tive a oportunidade de receber, principalmente de pessoas que perguntam sobre qual é a medida da minha responsabilidade quando acontece ABC. Então, por exemplo, eu tenho algumas perguntas aqui ligadas a profissionais da área de segurança, principalmente policiais militares, que no exercício da sua função acabaram assassinando alguns criminosos, e que se sentem muito temerosos, internamente, porque, segundo, pelo menos é o que nos chega e afirmam, não foi jamais a sua intenção fazê-lo, mas fizeram como última circunstância, exercendo o seu dever. E querem saber qual que é a responsabilidade espiritual numa circunstância como essa, E como que a espiritualidade, o mundo espiritual vê, por exemplo, as forças policiais. Eu acho uma pergunta interessante e merece ser abordada. E na mesma linha de raciocínio, mas num outro campo, claro, algumas pessoas que se sentem culpadas e de certa forma até manipuladas por familiares que eles tentam ajudar constantemente. É marido tentando ajudar a esposa o marido, o pai e mãe os filhos, e normalmente tem um vício envolvido. E a pessoa prefere o vício e muitas vezes ignora a tentativa de auxílio que o parente deseja oferecer. E aí o parente se sente culpado, sem saber exatamente o que fazer a partir daí. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Para nos ajudar, gente, principalmente nessa questão relativa aos assassinatos, à força policial, enfim, nós vamos buscar em O Livro dos Espíritos, essa obra extraordinária, publicada no século XIX, mas de uma atualidade impressionante, a partir da pergunta 746, o auxílio para as nossas reflexões. Todos nós sabemos que cada um segundo responde segundo as suas obras, não é verdade? Jesus nos falava que aonde estiver o nosso tesouro, lá vai estar o nosso coração. E aí nós vamos encontrar respostas a partir da 746 no Livro dos Espíritos, nos mostrando que mesmo em guerras, em circunstâncias delicadas, em que um homem acaba se vendo obrigado a matar um outro ser, por força das circunstâncias, se realmente isso foi uma obrigação que não tinha como se evitar e foi uma legítima defesa ou exercício do seu dever, contra, por exemplo, o caso de um malfeitor, que é o que se estabelece no caso da polícia militar exercendo o seu dever, é claro que isso é levado em consideração e completamente atenuado. E a gente nunca pode colocar na mesma balança, por exemplo, de um bandido, de uma pessoa que infelizmente está usando mal o seu livre-arbítrio e vai ferir as leis da sociedade e acaba matando uma outra pessoa. É completamente diferente, Ou alguém que, ainda que não tenha tido planejamento, mas por falta de cuidados internos, por exemplo, cai numa briga de bar e mata uma outra pessoa, um marido ou uma esposa que acaba assassinando o outro por causa de dinheiro e herança e por aí afora. Então são coisas completamente diferentes. O policial militar consciente, ele está cumprindo a sua missão. Ele está ali, inclusive, com um poder constituído pelo Estado. Ele não está ali porque ele quer fazer mal a alguém, pelo contrário, ele está ali para evitar o mal. Então, na realidade, quem se coloca na linha de frente é o criminoso, que muitas vezes rejeita a possibilidade de seguir um outro caminho e parte para o confronto. E o policial responsável, obviamente, não tem o desejo de ferir, de ir além do que o necessário, e infelizmente isso às vezes acontece. Então, sendo ele responsável e infelizmente esse desencarne acontecendo, por força pura das circunstâncias, por uma legítima defesa real, ou para proteger um bem maior da vida de um inocente, por causa dessa situação bastante terrível que a gente ainda vive nos nossos dias, é claro que esse policial, espiritualmente está numa outra condição.
A gente não pode colocar na mesma balança que um criminoso comum. E a gente precisa ponderar, né, meus amigos? Jesus nos disse claramente: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Enquanto caminhamos para a evolução espiritual do nosso planeta, para o mundo de regeneração, infelizmente a gente sabe que nesse período de transição a nossa Terra ainda passa por muitas turbulências. Infelizmente a gente ainda necessita, né, das forças policiais constituídas em todo o mundo para que possam, de certa forma, ajudar, né, na proteção e, mais do que isso, na manutenção de uma paz, ainda que ela seja de fora para dentro, porque a verdadeira paz ela é criada de dentro para fora, mas para permitir que as sociedades ainda tenham um mínimo, né, de proteção e de estrutura para que ela possa fluir. Só que é importante a gente lembrar que tudo depende da intenção do profissional. Então, você profissional, né, da área de polícia, de segurança, é claro que é fundamental você cuidar dos seus pensamentos, porque supondo que você se sinta no direito de matar, de fazer justiça com as suas próprias mãos, aí já muda tudo, né? Aí você sai da posição daquele que está defendendo a sociedade, cumprindo o seu dever e naturalmente desejando evitar o mal maior e passa a predispor-se a praticar o mal maior, de ferir propositalmente, às vezes com requintes de crueldade. E aí sim a gente entra, claro, na lei de causa e efeito clara, que é o que mostra essa sequência de O Livro dos Espíritos, falando inclusive nas guerras, né? Quando soldados brigam uns com os outros, como é que acontece quando eles se encontram no mundo espiritual? E muitos, inclusive, compreendem a posição do outro, se perdoam e a vida segue o seu rumo. Então, essa é uma questão muito profunda, nosso tempo, como sempre, é curtinho aqui, é apenas para a gente ter um insight dessas reflexões e procurem a referência que eu acabei de citar, dos estudos, né, do Livro dos Espíritos. Eu tenho certeza que quem tiver interesse em saber mais vai aprender bastante com essa obra extraordinária. No que diz respeito, meus amigos, a essas manipulações inconscientes, né, que muitos familiares acabam fazendo sobre os seus outros familiares, mais uma vez a resposta é evangelho e autoconhecimento. Cada um só pode dar ao outro na medida do que tenha para dar, para oferecer. Não é assim? A melhor forma de você ajudar o seu parente, né, ou a pessoa que você ama, que é dependente químico de alguma forma, ou dependente emocional, com algum distúrbio emocional, meus amigos, é primeiro você cuidar de você. Não tenha a ilusão que uma caixa d'água vazia vai abastecer a torneira de alguém, porque não vai, não é verdade? Então o que acontece muitas vezes é isso, é alguém que, claro, tem um desejo grande de ajudar uma pessoa que ama, mas não sabe como. E aí a pessoa faz do seu jeito, e muitas vezes o outro manipula inconscientemente, sim. E como faz? Nós temos a figura da dependência e da codependência estudado, né, de uma maneira acadêmica muito séria por profissionais da área do comportamento humano, mostrando que muitas vezes o dependente de todas as ordens, ele se torna dependente mais forte porque tem alguém que se tornou codependente dele. Então, de repente, eu sou codependente da minha mulher desequilibrada, do meu marido desequilibrado, do meu filho em desequilíbrio, do meu pai e minha mãe em desequilíbrio. E eles, ao perceber que me manipulam, me fazendo me sentir culpado, e que isso faz com que eu os apoie de alguma forma, muitas vezes sendo permissivo quando não deveria sê-lo, claro que eles vão continuar vivendo assim. Né? Então, o conselho mais prático que a gente pode dar na pílula do Evangelho é cuidar do espírito e do corpo. De novo, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como que nós vamos cuidar do espírito? Evangelho. Em que sentido? Conhecimento espiritual. Se você leva o evangelho no lar para sua casa, você está trazendo a luz da bondade divina para o seu lar. Isso nunca vai ser ruim, meus amigos. Concorda? Independente da sua religião, como isso vai ser ruim? Pelo contrário, se uma vez por dia você tem lá 15 a 20 minutos de contato, né, com o mundo maior, você está lendo bons livros, vendo bons vídeos, faz uma prece verdadeira, reúne a família quando a família aceita, gente, você está fortalecendo seus vínculos, a energia espiritual da sua casa se eleva. E muitas vezes esse familiar difícil, ele vai se transformando naturalmente. Ao passo que quando isso não acontece, porque o familiar se nega a participar ou ele nunca está em casa, pelo menos você está criando um ambiente espiritual muito melhor, né, para ajudar a eliminar ou diminuir, né, o impacto fluídico, energético negativo dessa situação toda. Então o evangelho é nosso dever antes de qualquer coisa, cuide de você. E o ponto de vista de Mamon da estrutura prática é busque grupos de apoio, de suporte ligados à dependência, né, emocional ou química que a pessoa que você ama tem. Hoje nós temos grupos enormes, né, que podem ser procurados. Profissionais da área da saúde que estudam a melhor forma de poder lidar com esses irmãos nossos que estão em desequilíbrio.
Então, juntando o conhecimento espiritual, que nos fortalece, a vibração pelo outro, que vai aumentar a nossa paciência e também o nosso discernimento para dizer não, quando a gente tiver que dizer não, juntamente com o auxílio profissional de uma pessoa responsável e capacitada, pode ter certeza que a nossa probabilidade, né, de aumentar uma ajuda efetiva para quem a gente ama vai ser muito maior, bastante maior. Não é à toa que Jesus falava lá atrás, uma frase que a gente tem repetido aqui nos últimos dias, porque ela é profunda e tem um alcance amplo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos prende, meus amigos, é a ignorância. Quando a gente ignora como fazer alguma coisa, tudo parece difícil, é ou não é? Eu não escondo de ninguém, né? Quem me conhece sabe, eu adoro um bolinho gostoso com café quentinho. Eita delícia! Bem, café eu sei fazer, modéstia à parte, não é ruim não. Mas bolo, ai, ai, ai. Então, assim, se você falar assim, Ricardo, vai fazer um bolo? Eu falei, meu Deus do céu, não vai sair coisa boa. Eu não sei fazer, não é? Eu não sei fazer, então eu vou ter que aprender. Mas eu tenho certeza que se eu olhar uma receita, ou se uma pessoa que faz bolo com frequência, para essa pessoa que faz bolo com a maior naturalidade, fala, Ricardo, faz assim, faz assado, mistura isso e aquilo, eu vou me sentir mais seguro, não é isso? E naturalmente, me sentindo mais seguro, eu vou fazer um bolo. Talvez o primeiro não seja perfeito, o segundo ou terceiro, mas com a prática eu vou aprender a fazer bolo, porque assim funciona, não é? Então eu saio da minha ignorância completa de não saber, que me gera insegurança, e com o passar do tempo, estudando, aprendendo, vou passar para o campo da pessoa segura e serena que sabe o que está fazendo. Então, meus amigos, esse é o caminho do Evangelho, nos transformar, nos ajudando a nos conhecer, auxiliando-nos a conhecer as limitações de quem está ao nosso redor e as nossas para irmos além. Mas não de uma maneira superficial, mas profunda. Não de uma maneira rápida, mas verdadeira e intensa, entendendo que evolução espiritual é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo que a gente vai aprendendo a desenvolver no decorrer do dia a dia. E quando a gente aprende a viver esse processo de uma maneira mais leve, mais suave, mais consciente, pode ter certeza que a sensação de paz aumenta, as dores diminuem e a gente acaba se tornando muito mais útil para a sociedade, como é o caso dos nossos irmãos policiais militares e outros que seguem esse caminho. A gente passa a ser muito mais útil para os nossos familiares e, consequentemente, eles para nós. E pode ter certeza que dentro em breve, com a graça de Deus, no tempo divino, nossa sociedade vai ser um lugar muito mais equilibrado, porque vai ser o reflexo do equilíbrio que cada um de nós gradativamente está construindo no seu próprio ser. Alguns podem falar que está demorando demais, mas, enfim, há um tempo certo para todas as coisas, como está lá no Eclesiastes, não é assim? Então eu tenho certeza que no tempo de Deus a gente, sem dúvida alguma, vai chegar lá, tá bom? Então muita luz e muita paz a todos vocês, meus queridos amigos, um excelente domingo, ótimo começo de semana e que a luz divina te guie para que você possa se libertar de todos os medos, angústias, receios, enfim, e possa ser uma pessoa mais feliz, despertando em quem te rodeia o desejo de ser tão feliz quanto. Luz e paz, meus queridos amigos, e até breve, até muito breve, com consciência e paz no nosso coração. Fiquem com Deus. Lembre-se, cada um responde na medida da consciência que tenha. Então, quanto mais consciência, mais amor a gente compartilha, certamente os resultados vão ser bem melhores.